Aqui, professor Marcelo, de Biologia. Estamos reunidos para mais uma aula nossa, agora sobre animais invertebrados, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre os poríferos, o primeiro grupo de animais invertebrados. Os poríferos, que também são conhecidos como esponjas do mar, tá? Vamos ver primeiro as características desses animais. Depois a gente fala sobre as células deles e sobre os processos de reprodução dos poríferos. Então, primeiro, as características gerais, tá? Os poríferos, tá? Eles são animais sésseis, quer dizer, são animais que vivem fixos a um substrato, geralmente ali no fundo do mar, no fundo do oceano, ou preso a rochas, tá? Então, por isso eles são classificados como animais sésseis, porque eles não se deslocam na água, eles não são natantes, né? Natantes são os animais que conseguem se deslocar na massa d'água. Os poríferos são fixos, são animais que vivem presos a um substrato, tá? Esses poríferos não possuem folhetos embrionários, são camadas de células diferentes no embrião, tá? Eles não possuem agrupamento de células, que são tecidos, e também eles não possuem órgãos, pessoal. As células agem na estrutura dos poríferos, tá? Cada célula tem a sua função, mas esses seres, eles não possuem nem tecidos nem órgãos verdadeiros, tá? Então, eles são seres que apenas as células executam as funções vitais. Cada grupo de célula tem uma função, tá? Não possuem boca, não possuem sistema digestório, tá? Nem respiratório, nem circulatório, nada. Sistema urinário, nada. Não possuem nenhum sistema orgânico. São os animais mais simples que existem. São os poríferos, são os invertebrados mais simples, tá? E são exclusivamente de ambiente marinho, pessoal. Por isso, esponjas do mar, poríferos, exclusivamente marinhos, tá? Então, são as principais características desses seres. Notem que essas células aqui, que estão no esqueminha aqui do lado, são as células que formam a estrutura dos poríferos. Eles têm um formato de vaso com uma abertura superior chamada de ósculo e uma cavidade central que é chamada de átrio ou espongiocele. Então, o trajeto da água no corpo dos poríferos, essa água, ela penetra pelos poros, né? Daí já vem o nome do animal, porífero, o corpo com muitos poros, tá? Então essa água penetra pelos poros, ela circula nessa cavidade que é o átrio ou espongiocele, e aqui essa água do mar ela sofre uma filtração em que os nutrientes retirados da água são digeridos dentro dessas células aqui, que são os coanócitos, tá? As partículas de nutrientes são digeridas dentro dos coanócitos, dentro dessas células. Por isso, a digestão dos poríferos é denominada digestão intracelular. O que é intracelular? É que ocorre dentro das células, tá? Então, as células, até aqui está em destaque a principal célula dos poríferos, que são os coanócitos, tá? Então, são células em que a água penetra na célula, tá? E as partículas são digeridas dentro da célula. As partículas alimentares são digeridas nesses chamados vacúolos digestivos, tá? As partículas são fagocitadas, penetram na célula e digeridas nos vacúolos digestivos. Então são as principais células dos poríferos, são os coanócitos. O nome faz lembrar coador, né? Que coa os nutrientes da água, né? E digere as partículas alimentares, tá? Existem outras células, como os amebócitos, tá? Essas células, os amebócitos estão aqui, ó, são células responsáveis por formar os gametas sexuais nos poríferos, tá? Existe a reprodução sexuada nos poríferos mais desenvolvidos. Então, esses amebócitos formam espermatozoides, tá? E óvulos
nos respectivos machos e fêmeas. Pinacócito é uma célula de revestimento externo, tá? Essa célula que é o pinacócito, ela funciona no porífero como se fossem as células da nossa epiderme que revestem o nosso corpo, né? Nos poríferos são os pinacócitos, são células de revestimento externo. E as espículas, que são estruturas de sustentação do corpo dos poríferos. Elas têm esse formato, tá? Elas se espalham por toda a estrutura de um porífero e ajudam, elas são calcárias, né? Elas são formadas por calcário, por carbonato de cálcio, e elas ajudam a dar uma sustentação, formando uma espécie de esqueleto junto com uma proteína chamada de espongina. A espongina mais as espículas dão a sustentação e a forma do corpo das esponjas. E por falar em forma, essas esponjas possuem 3 formas principais. A forma mais simples, que é a esponja do tipo ascon, tá? Uma intermediária, que é a esponja do tipo sicon, e uma forma bem maior, que é a esponja do tipo leucon. Essas esponjas do tipo leucon, pessoal, são as mais desenvolvidas, são as esponjas que possuem reprodução sexuada, tá? O macho produz espermatozoides, eles eliminam esses espermatozoides na água, vão até a estrutura da fêmea, fecundam o óvulo na fêmea. Essa fêmea, depois do óvulo fecundado, né, elas liberam para a água uma larva. Essa larva é natante, quer dizer que nada na água, que se desloca na água. Então essa larva nadante, ela vai se fixar a um substrato e dar origem a uma esponja jovem. Tá? Então, isso é a reprodução dos poríferos, tá? O macho produz espermatozoides que se deslocam na água, pessoal. Eles liberam os espermatozoides na água, tá? E esses espermatozoides saem pelo ósculo, tá vendo? Essa abertura superior, e penetram no ósculo da outra esponja, chegando até a fecundação do óvulo na esponja fêmea. Esse óvulo fecundado, ele vai formar primeiro uma larva que vai se deslocar na água e se fixar a um substrato, dando origem às esponjas jovens. Então, assim que é a reprodução sexuada, que ocorre nas esponjas mais desenvolvidas, que são as esponjas do tipo leucon, tá? Essas esponjas do mar, pessoal, antigamente eram usadas para a limpeza do corpo, tá? Usada como uma esponja de banho. Só que atualmente, né, são as esponjas sintéticas que são usadas, né? Não se usa muito agora, pode se usar, mas não é comum esponjas do mar para o banho, tá? Mas elas eram usadas para a limpeza do corpo, sim. E as esponjas mais simples, como a ascon e sicon, todas elas têm grande capacidade de regeneração. Quer dizer, se você pegar um pedaço de uma esponja e fragmentar esse pedaço, ele vai ter a reprodução, cada pedacinho daquele vai conseguir se multiplicar suas células e produzir novas esponjas, tá? Elas têm grande capacidade de se regenerar. Se você tirar uma partezinha dela, ela consegue a regeneração também. E as esponjas também possuem um tipo de reprodução chamada de brotamento. Ao lado da estrutura da esponja se forma um broto, tá? Esse broto, depois de um tempo, ele se desprende, cai num substrato e origina uma nova esponja. Aí não é reprodução sexuada, aqui é reprodução assexuada. Então, reprodução assexuada por brotamento, tá? Então, é um tipo de reprodução encontrada nas esponjas também. Além da reprodução sexuada nas esponjas mais desenvolvidas do tipo leucon, as esponjas também possuem a reprodução assexuada por brotamento, tá? E elas têm grande capacidade de regeneração. Então, meus amigos e amigas, espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula sobre poríferos,
tá? São as esponjas do mar, são os seres mais simples invertebrados, né? São os animais invertebrados mais simples, classificados no reino porífera, tá? Poríferos, pois possuem o corpo com muitos poros, por onde a água entra, tá, pessoal? A água entra por esses poros, circula no átrio, onde vai deixar os nutrientes nas células, que são os coanócitos, e depois essa água sai pelo ósculo. Não esqueçam esse trajeto da água no corpo dos poríferos. Entra pelos poros, circula no átrio e sai pelo ósculo, tá? Um grande abraço a todos, tá? Até a nossa próxima aula de biologia.